em Tempo Livre. Meus cumprimentos à TV Piratini de Porto Alegre, senhor Walter Perac Barcelos, diretor do Banco do Brasil, senhor Luiz Bastian de Carvalho, presidente da Caixa Econômica do Estado, e Flávio Scaff, empresário da construção civil, líder do Grupo Éder. Como também mando daqui uma saudação muito cordial a José Vaz e família e a todos da TV Itacolomi de Belo Horizonte. Meus amigos, eu pediria ao auditório agora um pouquinho de silêncio. O raciocínio popular, acompanhe. O raciocínio popular é simples. Se nós humanos já pisamos na Lua e já colocamos nossos aparelhos voadores em Marte, Vênus e outros planetas mais distantes, por que os habitantes de outros mundos não farão o mesmo com a velha Terra cansada de guerra? Ainda esta semana, uma esquadrilha foi noticiado de discos voadores, empolgou e assustou a população de Copacabana. Quando dois seres humanos dizem que viram um disco voador, que viajaram nele, conviveram com seus tripulantes e têm provas para apresentar, o mínimo que podemos fazer é ouvi-los. É o que faremos agora através do programa Flávio Cavalcante. Hermínio e Bianca, 10 anos de casados, pais de 3 filhos. Há 2 anos vêm sendo entrevistados, estudados, testados, analisados sigilosamente por um grupo de especialistas da mais alta responsabilidade. Correto? Todos os que trabalham comigo sabem que eu sempre rejeitei, de certa maneira, o assunto disco voador. Objetos voadores não identificados, para admitir o tema neste programa, só mesmo em se tratando de um caso excepcional. Hermínio e Bianca, o que é que vocês estavam tentando fotografar quando o seu negativo fez estes registros? Pode mostrar? Eu estava tentando fotografar a nave. O tripulante permitiu que eu batesse uma fotografia assim que ele partisse com a sua nave. E então, naquela afobação, naquele momento que eu não esperava, eu não tenho prática de fotografias e comecei a bater as fotografias do disco. Ele acendeu o seu campo de força e então foi levantando o voo, aos poucos foi subindo, ficou incandescente, como mostra a fotografia, e eu de dentro do carro, ele não permitiu que eu saísse do carro. De dentro do carro comecei a bater uma sequência de fotografias, tentando ligar a distância em que o disco estava subindo com o chão. E parece que eu não consegui o meu intento, porque quando eu mandei revelar as fotos... Sim. Revelou aonde? Eu levei essas fotos aqui em Madureira para um fotógrafo revelar, mas ele devolveu os negativos dizendo que tinha entrado luz no filme. Eu não dei muita importância a isso e abandonei essa ideia. Não tinha saído a nave, então eu achei que não tinha importância esse detalhe. E tempos depois eu fui visitado por um pesquisador. Não precisa dizer o nome, depois eu não vou revelar dizer o nome dele, exato, depois. né? E esse pesquisador, assim, casualmente, viu os negativos na mão do meu neném brincando. Ele olhou, pegou os negativos, olhou, perguntou o que era. Eu falei, bem, esses são os negativos do meu encontro com o disco voador. Ele disse, mas você não mandou revelar isso e não tem as fotos? Eu disse, não. O fotógrafo disse que entrou luz no filme. Ele disse, não, me dá isso aqui, isso é de real importância. Então, segundo as conclusões dele, ele disse que essas fotos, que eu tinha feito uma série de fotografias de muita importância, porque eu fotografei a luz do disco. Com o relatório sobre esses fenômenos luminosos, eu tenho aqui um relatório de 6 páginas, senhoras e senhores, escrito por um dos cientistas que estão estudando o caso de Bianca e Hermínio. Uma cópia deste relatório ficará à disposição dos estudiosos, jornalistas e interessados que queiram se comunicar com a minha produção. Por favor. Bianca,
Você e seu marido não terão sonhado ou imaginado tudo isto depois de terem assistido a filmes como Guerra nas Estrelas, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, por exemplo? Bem, não, porque isso se deu há quase 3 anos atrás e o filme só está aqui no Brasil agora, né? Pelo menos na época eu nem sabia se já existia filme desse tipo. Exato. E, Hermínio, no dia 12 de janeiro de 1976, viajando do Rio para Belo Horizonte, por que você parou perto de Matias Barbosa? Eu parei porque meu carro estava entrando fumaça dentro do carro, havia um escapamento e um buraco no assoalho do carro, era um Carmanguia 1965. Eu senti os olhos ardidos, então encostei o carro no acostamento e pedi a Bianca para que tomasse conta naqueles momentos em que eu estava descansando. Apenas isso. Sim, Bianca, como você viu a nave e como você, com carro e tudo, entraram na nave? Bem, eu antes eu vi a luz, eu pensei que fosse um balão, sabe? Então, não me preocupei com aquilo, ainda fiquei admirando muito, porque o balão estava muito bonito. E ela veio chegando, até que se apagou, e eu não vi mais. E de repente ela acendeu assim rápido, sabe? Um facho de luz rápido. Sim. E logo assim ela se apagou e veio para cima do carro. Eu pensei que fosse um avião e dei um grito dizendo que um avião estava caindo em cima do carro. Ele sentou e nisso a nave parece que sugou o carro. Entende? Você tem essa impressão que aconteceu? Eu tenho essa impressão. Porque quando você... foi assim, uma espécie de vácuo. Entende que deu? Porque eu me senti leve, eu tive a impressão que ia virar de cabeça para baixo dentro do carro. Sim. Sabe? E logo depois uma pressão e uma tremenda escuridão, entende? E nós não vimos mais. Assim, Por gentileza, quem é Carran? Carran é um dos tripulantes. Como eram? Gente como nós? Gente alta, morena, do cabelo preto e os olhos verdes. Sim. Alguma roupa especial? Ele estava usando macacão. Macacão. Eles eram todos muito parecidos uns com os outros? Sim, muito parecidos. Eles quando estão juntos, a gente tem a impressão que são gêmeos. Eram todos do sexo masculino? Não, havia também uma mulher. Bonita, feia, alta, baixa? Não, ela também era alta e muito bonita, mas porém bem feminina, tendo os mesmos traços dele, morena, os olhos verdes e o cabelo preto. Nós sabemos que esses desenhos foram feitos pelo método do retrato falado. Vocês descreviam e um desenhista técnico em Belo Horizonte, se não me engano? Não, aqui do Rio. Do Rio. Ia dando a forma. Exato. Hermínio, Pois não. muito rapidamente, pode dizer o que significa cada um deles, por gentileza? Pois não. Pode falar. A câmera está focalizando. As fotografias em cima, não é? As fotografias foi do nosso encontro. Não é? Ali mostra uma sequência, vocês podem notar a luz acima do carro e o reflexo no retrovisor do carro. Uma fotografia que tem abaixo, avermelhada, essa foi uma das fotografias que mostrou a luz, o campo de força deles, né? E ela vai mudando de tonalidade. Aquela fotografia ali que tem a luz pela metade, é próxima à vermelha, né? Ali mostrou que a luz deles vai até onde eles Hermínio, querem. eu pediria a Pois não. gentileza de você caminhar até lá e mostrar. Pois não. Por favor. Pois não. Por gentileza, Hermínio. Eu digo esta fotografia aqui, né? Exato. Aqui o cientista que está fazendo o estudo das fotos mostrou que a luz dele vai até aonde eles querem. Sim. Até onde eles querem. E a luz também não dá sombra. Vocês podem ver que há arbustos aqui atrás e em algumas fotografias, né? Como, por exemplo, como aqui nessa daqui, o arame farpado não aparece. Nessa daqui apareceu apenas o pau da cerca todo iluminado. E as folhagens não são quase nem vistas e nem o arame farpado. Então, ele acha que isso é de alto significado para a ciência ufológica, né? Por gentileza, Bianca, todos que dizem ter tido contato com viajantes extraterrenos afirmam que falaram por telepatia. Foi assim com vocês também? Não, não foi. Como é que foi que eles falavam com você? Foi através de aparelho e capacetes. Tinha uma máquina que traduzia, que inclusive está ali, o desenho dela, entende? Os capacetes foram ligados àquela máquina e eles falavam, a máquina dava a tradução e vinha em português. E nós falávamos
E acontecia o mesmo, eles ouviam no idioma deles. Você teve medo? Muito, Chorou? demais. Gritou? Também Eles são amáveis? são muito amáveis. Vocês comeram durante a permanência de vocês no disco Sim, voador? comemos E beberam? também. O que? Água? Não era um líquido assim, tipo um óleo, e com um gosto que eu digo indefinido. Sabe por que indefinido? Porque ele tinha gosto de tudo, sabe? Ele tinha gosto de sal, açúcar e outras coisas. Mas, porém, a gente não sabia realmente o sabor. Era ruim, sabe? Não era bom, não. Era muito Havia um ruim. banheiro na nave? E olha, se havia, eu não vi, sabe? Muito embora, se eu quisesse ir ao banheiro. Mas quando eu estava para ir ao banheiro, então me deu um sono, sabe? Eu dormi. E quando eu acordei, eu não estava mais com vontade no banheiro. Então eu não sei se tinha banheiro lá dentro. Vocês foram embarcados aonde? Em Matias Barbosa? Matias Barbosa, Quando voltaram à terra, onde estavam? para lá de Lafayette. Para lá de Lafayette? Não entendi. É No muito estado longe? de Minas já. É, Minas Assim, mas é Gerais. muito longe de Matias Barbosa? Aproximadamente uns 200 quilômetros. E aí, vocês tinham relógio? Vocês viram as horas? Que horas aconteceu isso, Bianca? Isso aconteceu mais ou menos às 11h30 da noite. 11h30 da noite. É. Que hora vocês voltaram? Era quase meia-noite, quase meia-noite. Então, nós ficamos assim, sem saber o que tinha acontecido, porque o relógio estava marcando quase meia-noite. E somente num posto de gasolina é que ele foi ver se o relógio estava certo, o relógio do carro. Quanto E tinha ficamos- transcorrido? Eu perguntei ao bombeiro quantas horas. Que E bombeiro é esse? O bombeiro, eu cheguei no posto de posto de gasolina, gasolina. mandei No posto de colocar gasolina. gasolina no carro. Ah. E enquanto ele colocava a gasolina, eu conversei com ele. Ele disse assim, quantas horas? Ele estava sem relógio. Ele disse, bem, é quase meia-noite. Bom, o relógio do carro marcava aproximadamente essa hora e eu parei mais ou menos entre 11h15, por aí assim, em Matias Barbosa. Como eu poderia estar naquele local, naquele horário? Aí eu perguntei, que dia é hoje? Ele disse, bem, se já passa da meia-noite, é dia 15. É dia 15, quinta-feira. Então aí chegamos à conclusão da noção do tempo que passamos lá, não é? Hermínio, que efeito imediato essa aventura teve sobre sua mulher, Bianca? Bianca, ela, com o transcorrer assim, dos dias depois que voltou da nave, ela ficou gaga. Eu Ela fiquei não- muito gaga, sabe? Então, Gaga. hoje eu estou até me controlando demais, tô falando Exato, pouco, mas lá porque dentro, quando me dá uma eu gagueira entrevistei, você tremenda. estava muito mais gaga do que está É, agora. porque agora eu tomei um calmantezinho para relaxar. Vocês voltaram a ter outros contatos com o Carran? Sim, voltamos um ano depois, ele marcou de vir e veio. Existe gente de outros planetas morando na Terra? Nós encontramos com um aqui, que ele disse que estava aqui há 2 anos. E essa pessoa, ele foi quem serviu de intérprete no segundo encontro com Carran. Existe gente da Terra morando em outros planetas? Carran disse que sim. Por gentileza, Pois não. eu queria esclarecer ao público o seguinte. Esses dois, eu não posso, no momento, dizer quem são. Isto é, eles são duas criaturas, a mim me parece, muito bem educadas. Eles são muito bem empregados. Eles trabalham numa firma. Eu sei qual é a firma. Cada um ganha muito bem. Tem filhos. E tem muitos amigos, muitas relações de amizade. Tem muita gente dizendo da seriedade dos dois. Eu não estou dando cobertura ao caso. Eu estou explicando o caso a vocês. Agora, a realidade é que em Moscou estão gastando milhões e milhões em pesquisa de disco voador e levam a sério qualquer testemunho. Nos Estados Unidos, milhões e milhões de dólares. Aqui, nós levamos sempre no deboche. Como eu também levo. Aliás, quero deixar bem claro com o público que quando me trouxeram o caso, eu rejeitei logo o caso. Depois que os conheci pessoalmente e que minha equipe fez uma verdadeira sabatina com eles, é que vimos a seriedade dos dois. Então não estou apresentando, inclusive vou colocá-los à disposição da imprensa domingo que vem. Qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de pergunta. Agora eles estão sujeitos a uma comissão técnica, não é? De estudiosos. Ah, sim. Estão estudando Exato. vocês há quanto tempo? Há durante 2 todo anos esse e tempo. meio. Há 2 anos. Então vejam vocês, é raciocínio claro. Se eles quisessem publicidade, por que esperar 2 anos? Há 2 anos eles estão numa determinada universidade, que eu não estou autorizado a revelar,
sendo pesquisados, e na conversa que a gente teve com eles, a gente teve toda a equipe, nós ficamos sentindo que eles são honestos na maneira de narrar o caso. Não há nada muito fantasia, entende? Por gentileza, você se sentou onde quando entrou no disco? Em uma poltrona que eu, quando cheguei, eu achei que era uma mesa, sabe? Eu pensei que fosse uma mesa, porque ela era muito alta e redonda e grande, então, e retinha em cima. Então eu pensei que fosse uma mesa. O rapaz chegou, me sentou ali, ela afundou e se amoldou o corpo perfeitamente. Você ficou nesse disco voador o tempo todo ou passou para outro? A impressão que eu tive, no início eu não sabia que era disco voador, eu só fui saber que era disco voador quando nós descemos daquele local onde nós estávamos. Onde estava o carro? Exato, onde estava o carro dentro do disco, para um local em que, muito amplo, a Bianca chama de hangar, esse é o local de hangar. Sim. Ali estavam estacionados alguns objetos semelhantes àquilo que eu já havia visto em jornais, discos voadores. Foi aí que nós atinamos, eu falei com a Bianca, Bianca, isso é disco voador. Foi quando ela quase desmaiou ali de susto, né? Porque eu disse, nós não vamos mais voltar para casa. E nossos filhos, como é que vai ser? Era essa a impressão que nós tínhamos sobre o disco voador. Uhum. Em casa, está tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Não Muito tem bem. problema em casa? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum problema Os entre filhos nós, não. receberam bem? Ah, muito bem. Até as minhas crianças já viram e já sabem de tudo. Eles Vocês conhecem voltaram disco a ver o voador. disco voador? Ah, sim. E na companhia de outras pessoas? Bem, outras pessoas já viram junto conosco, entende? Sim. Já viram Mas esse disco vocês estiveram? esse disco. Ele né? voltou, esse disco? Voltou? Escuta, é verdade que ele disse coisas terríveis para você? Que você não quer revelar, eu sei. Mas Não, ele disse coisas que parece que você Não, teria ele... dito à minha equipe que não é melhor não dizer? Não, ele não disse nada terrível. Ele, aliás, é uma pessoa muito gentil. Não. Terrível no sentido de dizer do nosso mundo. Bom, não precisa dizer. Ele teria dito alguma coisa que parece que assustou vocês. Hã? Bom, não quer dizer, não diz, porque não estava combinado. Tá? É o seguinte, eles teriam feito declarações que eles não querem dizer para não causar um impacto muito grande. Eles são sérios, até onde a gente pode sentir como repórter, como jornalista. São duas pessoas sérias, não são palhaças, não estão atrás de publicidade, não me pediram nada. Todas as emissoras de televisão correram para ele. Querem ver? Os senhores receberam uma proposta para outras estações? Não precisa citar. Durante todo o tempo nós somos procurados por algumas equipes, né? Sim. Nada, Bianca? Você recebeu alguma proposta? Foi algumas, mas nós fomos embora do Rio, né? Uhum. Pra Belo Mas vocês Horizonte. nunca exploraram isso? Não. Nunca exploramos. Vocês estão esperando o quê? O resultado dessa comissão técnica, digamos. Sim. Sim, São mas professores? São professores, são físicos, são... Já veio gente estrangeiro para ver vocês? Sim, já veio, mas ele não nos viu não, sabe? Porque nós saímos fora. Vocês tinham medo do ridículo, certo? Fala a Sim. verdade. Aliás, é um assunto muito melindroso. Exato. E fica meio chato, assim, até pra gente dizer, né? Porque as Exato. pessoas costumam rir muito. Exato. Inclusive, muitos já riram e eu concordo com eles, porque se alguém tivesse vindo dizer a mim antes, eu também riria. Não acreditaria de maneira nenhuma. Mas você Só sabe que acredito- existe todo um mundo de livros escritos sobre isso, depoimentos de grandes homens, de grandes cientistas e tal, Sim, então eu não sei, pode... eu sei disso, mas acontece que Sim, antes... quando chega na gente a coisa é Não, diferente. antes também a gente nem lê assim, esse tipo de livro, não líamos, porque... Nunca por se causa ligaram da- nesse assunto. Não, por causa da crença deles, sabe? Que crença? E também nós Sua agora- religião não permitiria isso? No momento... Não. Não? No momento, não. Eu prefiro não citar a religião. Pois não. Sabe? Ok. Muito obrigado. E eu queria perguntar a você o seguinte, Bianca, e a você. Pois Mimi. não. Vocês ficariam à disposição do programa Flávio Cavalcante no próximo domingo? Pois Para não. responder qualquer tipo de pergunta? Seria Desde que possível? nós- Pode falar. Não há problema, não vejo problema nisso. Você viria ao programa? Sim, eu viria. Se eu puder responder as perguntas que serão feitas, eu responderei. Se não puder, eu digo não sei. Só Claro, isso, claro. Sabe? Tá bom. Mas eu quero agradecer muito a presença da senhora e do senhor, dizer que os considero realmente pessoas honestas e vou colocar então uma banca para examinar e fazer todo tipo de pergunta, evidente, guardados devido respeito à figura humana da senhora e do senhor, que relutaram tanto em comparecer ao programa para não cair no ridículo e tal.
Tudo isso eu Exato. compreendo. Desejo felicidade à sua família. E Muito obrigado. eu acho que eu fiquei dentro de tudo tratado, não revelei firma, que os senhores trabalham, Tá nem bom, nada. muito obrigada, fico muito Viu? agradecida com isso. Nada, senhora. Muito prazer. Felicidades. Muito prazer. obrigado, pai. Felicidade. Obrigado. Volto daqui a pouco com outra entrevista. Agora, nossos comerciais, por favor. Flávio em Tempo Livre.